Tratado da conformidade com a vontade de Deus, Santo Afonso de Ligório. Toda nossa perfeição consiste em amar ao nosso amabilíssimo Deus. A caridade é o vínculo da perfeição. E toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. O principal efeito do amor, diz São Dionísio, é unir a vontade daqueles que se amam, de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Penitências, meditações, comunhões e obras de caridade, praticadas para com o nosso próximo, são de certo agradáveis a Deus, mas quando? Quando estas obras são feitas em conformidade com a sua vontade. Mas quando elas não são praticadas pela vontade de Deus, não só lhes são desagradáveis, mas odiosas e merecedoras unicamente de castigo. Se um amo tivesse 2 criados, dos quais um trabalhando todo dia, mas conforme a sua vontade, e o outro trabalhando à vontade de seu amo, seguramente o amo estimaria mais o segundo do que o primeiro. Como podem nossas ações promover a glória de Deus, se não forem conformes ao seu divino agrado? O Senhor disse ao profeta Saul: não deseja sacrifícios, mas obediência à sua vontade. Acaso pede o Senhor holocaustos e vítimas, e não obediência à sua voz? Aquele que trabalha segundo a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus, comete uma espécie de idolatria, porque em lugar de adorar a vontade divina, adora de alguma maneira a sua própria. A maior glória, pois, que nós podemos dar a Deus é cumprir sua bendita vontade em tudo. O nosso Redentor, que baixou dos céus à terra para promover a divina glória, cumprindo com a divina vontade, veio principalmente ensinar-nos assim a praticarmos, pelo seu mesmo exemplo. Escutemo-lo como São Paulo nos descreve falando ao seu eterno Pai. Vós não tendes querido sacrifício nem oblação, porém haveis-me dado um corpo. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Vós tendes recusado as vítimas que os homens vos têm oferecido, e me ordenastes que sacrificasse o corpo que me haveis dado. Eis-me pronto a fazer a vossa vontade. E ele repetidas vezes declara que não veio fazer a sua vontade, mas sim a de seu eterno Pai. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim para cumprir a daquele que me enviou. E nisto desejava ele que o mundo conhecesse o amor que tinha a seu Pai, na sua obediência à sua vontade. Qual era? Que ele fosse crucificado sobre uma cruz para a salvação do gênero humano. Por isso, quando o Senhor se adiantou a encontrar seus inimigos no horto de Getsêmani, que vinham para o prender e matar, ele disse: eu me entrego ao seu furor, para que o mundo veja que eu amo a meu Pai e que cumpro o que o meu Pai tem ordenado a mim. Levantai-vos, pois, e vamos daqui. E desta maneira, cumprindo com a divina vontade, ele disse que conhecia quem era seu irmão. Aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é o meu irmão. Tem sido sempre este o fim que os santos todos têm levado em vista a conformidade com a vontade de Deus, conhecendo muito bem que nisto consistia a pureza da alma. O beato Henrique Suso disse: Deus não quer que nos abundemos em luzes espirituais, mas sim que em tudo nos conformemos com a sua divina vontade. E Santa Teresa de Ávila: tudo o que se deve procurar no exercício da oração é a conformidade da nossa vontade com a vontade divina, tendo por certo que nisto consiste a maior perfeição. Aquele que for mais superior nesta prática receberá maiores graças de Deus e fará os maiores progressos no caminho da perfeição.
A beata Estefânia de Sonsino, religiosa da Ordem de São Domingos, sendo arrebatada em espírito e levada ao céu em uma visão, viu algumas pessoas que conhecia e que tinham morrido colocadas entre os serafins, e lhe foi dito que tinham sido exaltadas a tão alto grau de glória em consequência de sua conformidade com a vontade de Deus, enquanto estiveram sobre a terra. E o beato Suso, que acima mencionamos, falando de si mesmo, exclama: eu queria antes ser o mais vil inseto que se arrasta pela terra pela vontade de Deus, do que ser um serafim pela minha vontade. Nós devemos neste mundo aprender dos santos que estão no céu a maneira de amar a Deus. O amor puro e perfeito que os bem-aventurados no céu têm para com Deus consiste em uma perfeita união da sua vontade à divina vontade. Se os serafins entendessem ser esta vontade, que eles levantassem montes de areia sobre as praias do mar por toda a eternidade, ou que arrancassem ervas nos jardins, eles fariam com o maior prazer e gosto. E mais ainda, se Deus lhes dissesse que seriam queimados no fogo do inferno, eles desceriam imediatamente ao abismo para cumprirem a vontade divina. E é o que Jesus Cristo nos ensina a pedir, que se faça a vontade de Deus na terra como os santos o fazem no céu. Nosso Senhor chama a Davi um homem segundo o meu coração, porque cumpriu todas as minhas vontades. Davi sempre estava pronto a abraçar a divina vontade, como ele mesmo declara no Salmo 56. O meu coração está pronto, ó meu Deus, o meu coração está pronto. E tudo quanto ele pedia ao Senhor era que lhe ensinasse a cumprir a sua divina vontade, como no Salmo 142. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Um ato de perfeita uniformidade com a vontade divina basta para constituir um santo. Veja-se São Paulo, no tempo em que era o perseguidor da igreja, foi iluminado e convertido por Jesus Cristo. E depois, como procedeu? Que disse: tudo quanto fez foi oferecer-se à divina vontade, dizendo: Senhor, que quereis vós que eu faça? E o Senhor lhe declarou que seria um vaso de eleição e o apóstolo dos gentios. Aquele que entrega a Deus a sua vontade, entrega-lhe tudo. Quem dá seus bens em esmolas, seu corpo às disciplinas e seu alimento ao jejum, dá uma parte do que possui. Mas aquele que entrega a Deus a sua vontade, dá tudo e pode dizer: Senhor, eu sou pobre, mas eu vos dou tudo quanto possuo, dando-vos a minha vontade, e nada mais tenho que vos dar. É isto só que Deus espera de nós. Filho, diz ele a cada um de nós, no livro do Provérbios: dá-me o teu coração. Isto é a tua vontade. Nós, diz Santo Agostinho, não podemos oferecer a Deus coisa mais agradável do que dizer-lhe: Senhor, tome posse de nós. Nós vos entregamos a nossa vontade. Fazei-nos saber o que exigis de nós e nós o cumpriremos. Se, pois, queremos dar um grande prazer a Deus, devemos conformar-nos com a sua divina vontade, mas não só conformar-nos, porém unirmos-nos aos seus mandados, conformidade que expressa a união da nossa vontade com a vontade de Deus. Mas a uniformidade quer dizer mais, quer dizer que a vontade divina e a nossa sejam uma só, de maneira que não devemos desejar senão o que Deus deseja e quer. É esta a maior perfeição a qual devemos aspirar. Este deve ser o objeto de todas as nossas ações, de todos os nossos desejos, meditações e orações. Para isto, devemos pedir o socorro do nosso anjo da guarda e dos santos, nossos advogados, e, sobretudo, a proteção da Santíssima Mãe de Deus, a qual é a mais perfeita entre todos os santos, e porque foi quem mais perfeitamente abraçou a vontade divina em todas as ocasiões. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém.
Santo Afonso de Ligório, ora pro nobis.